E as contas do governo federal registraram um déficit primário de cerca de 53 bilhões de reais em maio. Essa informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional. Esse resultado é o pior do mesmo mês, se nós compararmos desde 2025, com os 2 últimos anos. E representa o pior desempenho para meses de maio desde 2024. Essa deterioração das contas foi provocada principalmente pelo crescimento das despesas, que avançaram acima da arrecadação, com destaque para os gastos discricionários, que são as despesas não obrigatórias definidas pelo governo, benefícios previdenciários e também outras despesas obrigatórias. No acumulado de janeiro a maio, esse déficit soma 44,4 bilhões de reais, revertendo o superávit que foi registrado no mesmo período do ano passado. O governo atribui parte desse resultado à antecipação de pagamento de precatórios e, apesar da meta fiscal prever um superávit neste ano de 2026, tem uma projeção oficial que aponta para um déficit de cerca de 60 bilhões de reais no final do ano. Você, Roberto Mota, as contas do governo, levantamento feito pelo Tesouro Nacional, déficit registrado de 53 bilhões de reais em maio. Mota. Vamos traduzir isso para o nosso espectador entender o que está acontecendo. Imagina que você tem um amigo muito generoso, que gosta muito de você e diz que vai melhorar a sua vida. Todo dia esse amigo te dá um presente diferente, presentes caros. Um dia o seu amigo te dá um carro, depois ele te dá uma viagem à Europa. E olha, você fica sempre grato a esse amigo, só que um dia você tem uma surpresa desagradável, porque um dia você descobre que todos esses presentes foram comprados a crédito usando o seu nome. E agora você tem uma dívida enorme para pagar, uma dívida impagável. Agora pare de imaginar, porque é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O governo, que diz que é seu amigão, ele cria benefícios, programas assistenciais, um monte de coisas que são pagos com uma dívida que não para de crescer. Essa dívida vai ficar para você, para os seus filhos e para os seus netos. Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, nós já analisamos uma porção de exceções que o governo acabou elegendo para poder gastar mais do que indicou o orçamento do ano passado, Como é que o governo tem trabalhado as contas e como você observa essas exceções que acabam ultrapassando muito, o teto delimitado no orçamento? É uma vergonha, é uma imoralidade e é inconstitucional. A Constituição é muito clara, Caniato. Se você tem alguma despesa a ser lançada, precisa dizer qual é a origem da receita. Não pode acelerar a distribuição de dinheiro público, o aumento do endividamento do país, sem dizer de onde sai essa receita. Isso é um absurdo que está acontecendo. Se esse país fosse sério, esses órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, já teria reprovado as contas desse governo e já teríamos um processo de impeachment, como foi no governo Dilma. O governo Dilma, por muito menos, as pedaladas do governo Dilma levaram ao impeachment da presidente da República. Só que com este governo, parece a tal da panela Teflon, nada gruda. E porque não gruda, a irresponsabilidade se torna absurdamente grande, ela é geométrica. E é isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos a pior relação dívida-PIB da história do país. Nós temos a pior situação fiscal da história do país. E o governo, ao invés de colocar freio na despesa, continua aumentando. E como bem lembrou o Mota aqui, aumentando usando o cheque especial. Já que não tem dinheiro, tem que ter o cheque especial. E isso é fazer com que a pressão sobre a dívida brasileira faça com que as nossas taxas de juros permaneçam nas alturas. Isto é, no cume
da taxa mais alta do mundo. Chamar o Bruno Musa. O Musa sempre tem um recorte interessante quando a gente traz essas informações. Parece notícia velha, né, Musa? Porque nós já trouxemos notícias parecidas, né, com números mais ou menos parecidos, mas é déficit em cima de déficit, né? Só que o que a gente tem visto é recorde sendo quebrado a cada bimestre, quadrimestre, semestre. Cada vez mais o número vai crescendo por uma pura inércia. Quando nós olhamos os dados divulgados, as despesas cresceram acima da inflação, muito acima das despesas. Ou melhor, a despesa cresceu muito acima das receitas. Então, além de você ter grande parte da dívida brasileira atrelada à taxa de juros, que precisa se manter alta para conter essa alta dos preços, por conta dos gastos governamentais excessivos, obrigatoriamente toda a tua dívida continua crescendo. Então você está numa bola de neve onde o próprio juros, resultado de um gasto excessivo do governo, faz a tua dívida crescer. E aí todos os meses a despesa cresce, já descontada a inflação, muito acima da receita, mesmo a receita sendo incrementada pela alta dos impostos massivas e exponenciais, como nós vimos. Se você já tem um buraco e a tua despesa continua crescendo mais do que a receita e a capacidade de gerar receita começa a cair, o teu buraco só aumenta. Consequentemente, as pessoas vão se sentindo mais pobres, porque o dinheiro vai perdendo valor. E olha só como isso tem a ver direto com o resultado, por exemplo, que a gente vê da última leitura do PIB, de tudo que o país produz. Eu já mencionei aqui várias vezes e passo rapidamente que tudo que o país produz, o produto interno bruto, é o resultado do que as famílias gastam, do que os governos gastam, dos investimentos e do que o Brasil importa e exporta. Quando nós olhamos no último trimestre esse resultado linha por linha, nós vemos tudo caindo, porque está chegando no máximo da capacidade da economia e no máximo de tirar o dinheiro da iniciativa privada via a extorsão legalizada, que são os impostos. Isso significa, Caniato, que os investimentos caíram 3,1% no trimestre anterior e 1,4% nesse último trimestre, comparativo a trimestres anteriores. O que significa? Que tudo isso que a gente viu dos gastos governamentais também começam a chegar num limite. A atividade econômica já não está começando a respirar. E isso significa que ou cortamos gastos de verdade do governo para devolver a capacidade de compra à população, ou cada vez mais o governo se torna mais ainda protagonista e a atividade econômica privada vai sumindo. Só que tem um ponto. Quando a atividade econômica desacelera, como já está acontecendo, dados do IBGE, o governo também arrecada menos impostos. Porque além de você não conseguir pagar mais porque subiram tantos impostos, a atividade econômica desacelera e o governo arrecada menos. Se a despesa continua crescendo, o rombo cresce. Mais inflação. Pois é, deixa eu só fechar, passar a régua nesse assunto. Motas, você quando analisa as questões econômicas, você gosta de fazer comparações como se uma família estivesse administrando o recurso do seu orçamento, né? Queria então seguir nessa toada. Imaginemos que a família acaba se endividando, não consegue arcar com as suas responsabilidades e entra ano, sai ano, essa dívida só aumenta. O que eu quero dizer? Se o governo não tomar uma decisão logo, o que pode acontecer? O que acontecerá com essa família se ela não cortar gastos, por exemplo? Um desastre. Qual é exatamente o desastre? A gente não sabe. Mas ele virá, porque ele já veio inúmeras vezes aqui no Brasil. O Brasil já pagou contas muito pesadas por causa da irresponsabilidade de quem está no poder. A maioria das pessoas que está nos assistindo talvez não se lembre ou não tenha vivido a época da hiperinflação aqui no Brasil. Eu vivi. Era uma época em que as pessoas recebiam o salário e corriam para o supermercado para encher a mala do carro de compras, porque amanhã
tudo estaria mais caro. A inflação no Brasil chegou a 80% ao mês. Vocês têm ideia de quantas vezes a moeda brasileira já mudou na tentativa de combater a inflação? Vocês se lembram do plano Collor, que confiscou o dinheiro que as pessoas tinham poupado, jogando muita gente no desespero? Vocês se lembram da década perdida, a década de 1980, em que o Brasil não progrediu nada? A gente tem a sensação de que está voltando àquela época. Basta andar pelas nossas grandes cidades, ver a quantidade de pessoas dormindo na rua, a quantidade de crianças pedindo esmola em sinais. Basta ver a quantidade de áreas dominadas pelas facções criminosas nas nossas maiores cidades. O Caniato, a gente não está falando mais de Mercosul, a gente está falando de Narcosul. É isso o que o Brasil está vivendo. Nós estamos voltando a 30, 40, 50 anos atrás. Nós estamos vendo uma degradação das condições de vida, das nossas esperanças, e tudo isso coroado por um governo que acha que o dinheiro do povo é seu, que ele pode gastar no que quiser, que ele pode quebrar a perna do povo, depois comprar uma muleta com dinheiro do próprio povo e dar para o povo e ficar confiante de que nas próximas eleições eles serão eleitos de novo e, quem sabe, ficar mais 20 anos no poder.